Você sabia que o maior julgamento de bruxas que aconteceu na América teve como pivô e primeira acusada uma mulher preta? Pois é, pessoal. No Terror no Ar de hoje, a gente vai falar sobre o suposto julgamento das bruxas de Salem, o maior julgamento de bruxas já acontecido fora da Europa, sobre um romance criado por Maryse Condé, que foi romanceado da vida da Tituba, a bruxa negra de Salem, que foi a primeira condenada nos julgamentos de Salem. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque este ano de 2024 nós teremos muitos conteúdos de crimes reais e histórias bizarras. Vamos ao vídeo. A caça às bruxas europeias aconteceu aí mais ou menos entre os anos de 1590 e 1630. Lá na Europa, centenas de milhares de mulheres e homens também foram mortos em fogueiras, afogados, enforcados por supostos envolvimentos com bruxaria, magia, satanismo e uma série de outras questões. A caça às bruxas chegou aqui na América junto com os colonizadores, que perseguiram centenas de pessoas, principalmente indígenas e ameríndias, principalmente durante o século XVII. Mas houve aí uma caça às bruxas no modelo mais europeizado, que aconteceu na cidade de Salem entre os anos de 1692 e 1693 e levou mais de 150 pessoas a julgamento, que 25 delas foram mortas, e dessas 150 pessoas incluíam crianças. A região de Salem, ela era uma colônia britânica. Ela foi colonizada pelos puritanos, né, o pessoal que saiu lá da Inglaterra, e ela viveu aí com contra-ataque de indígenas, estava sempre atormentada por pequenos crimes e disputas de terra. E lá os puritanos criaram uma espécie de governo que era teocrático, onde a religião mandava em tudo. E quem comandava a região naquela década de 1690 era o reverendo da família Parris, que tinha vindo aí das colônias britânicas e havia trazido a sua família e uma mulher escravizada junto com eles, a Tituba, que a única coisa que se sabia sobre elas é que ela tinha nascido provavelmente em Barbados. Em fevereiro de 1692, durante um inverno que foi muito frio, a Betty Parris, que era filha do reverendo Parris de 9 anos, ela pegou uma doença estranha. Ela se contorcia de dor, ela gritava, ela se jogava no chão, ela sofria de febre, e sempre que o médico do vilarejo ia lá, ela reclamava que ela parecia que estava sendo picada por milhares de insetos. E apesar da medicina existir, ela ainda não estava tão forte para conseguir comprovar que aquela doença poderia ser qualquer coisa, mas na cabeça do médico era bruxaria, feitiçaria. É bem possível que a doença que as meninas Parris tiveram naquela época tinha a ver com provavelmente epilepsia, podia ser asma ou podia ser simplesmente reflexo de abuso infantil, porque essas crianças eram criadas de forma extremamente rigorosa e brutal pelo reverendo Parris e a pobre da sua esposa também. Outras 6 garotas, incluindo a Abigail, que era a prima de Betty, elas também desenvolveram essa suposta doença, esses sintomas. Elas se contorciam, elas gritavam, elas se faziam formas grotescas, etc. E falavam que estavam sendo mordidas e beliscadas no seu corpo. E aí o médico do vilarejo, William Griggs, como não conseguia resolver do que se tratava, ele disse que a doença era de ordem sobrenatural. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que havia um fundamentalismo horroroso e uma obsessão absoluta com a figura do diabo nessa época. Então, obviamente que quem estava afligindo aquelas crianças não era má nutrição, epilepsia, abuso infantil, violências físicas, etc. Era sim a figura do diabo. E havia sido escrito um livro chamado Memoráveis Providências, de um cara chamado Cotton Mather, que contava a história de uma lavadeira da região de Boston que tinha sido acometida pelos supostos sintomas que a menina Betty e as suas amiguinhas estavam sendo aí colocadas nessa situação, e por isso, obviamente, estava armada aí a histeria, o pânico coletivo que meio que se apoderou dessas pessoas. Obviamente recaiu sobre a figura da Tituba, que era uma das poucas mulheres pretas escravizadas da região. Essa região tinha poucos escravos pretos e ela era provavelmente,
tinha muitos registros sobre a Tituba, mas era provável que ela tinha nascido na América Central, em Barbados. E, obviamente, por ser uma mulher negra, eles colocaram já em cima dela essa figura da Obeah, dessa feiticeira, voodoo. E ela contava umas histórias mesmo para divertir as meninas, umas histórias de feitiçaria, umas histórias de espíritos e etc., mais para divertir as crianças. Mas a Tituba foi aprisionada e, sob tortura, para fugir da forca, ela acabou entregando uma rede de mulheres ali que supostamente faziam parte do seu coven, que voavam com ela em vassouras, etc. E a Maryse Condé nos conta aí no seu romance relacionado à Tituba, que é bem provável que a Tituba não entendesse esse conceito de bruxaria, porque ela vinha de uma região onde não havia esse puritanismo, onde não havia esse cristianismo protestante. É possível que ela contasse histórias da sua região, é possível que a Tituba fosse uma mulher que conhecesse das ervas, das plantas, da arte da cura, ela fosse parteira, e por isso ela tinha esse conhecimento, e ela não havia sido criada dentro dessa cultura onde o diabo existe, o diabo é o dono de tudo, mas sob tortura, minha filha, você confessa até de ser o diabo. Se te torturarem, você fala, eu sou o diabo e eu vim aqui para roubar as almas de vocês. Para fugir da forca, obviamente, que a Tituba contou essa situação. As outras acusadas, elas seguiram o exemplo da Tituba e passaram a acusar umas às outras, porque cada vez que elas acusavam, elas eram aliviadas de tortura, e todas elas falavam que elas estavam fazendo feitiçarias que justamente era o que estava atormentando aquelas meninas, né, que passaram a fazer aquela questão no início, e que pelo livro da Tituba, embora fosse um romance, parecendo que as meninas fizeram meio que de propósito, de brincadeira mesmo, para chamar a atenção, essa suposta doença, possessão que elas tinham. O governador William Phips, daquela época, ele criou uma corte para julgar esses supostos casos de bruxaria, onde haviam 5 juízes, e essas pessoas não tinham direito, e os réus acusados de bruxaria não tinham direito de ter testemunhas para acusar a seu favor. A única coisa que contava eram os seus supostos testemunhos, feitos, obviamente, sob tortura. A primeira julgada foi Bridget Bishop, que era uma senhora idosa, que era uma pessoa de poucos amigos, que tinha um monte de confusão ali com os seus vizinhos. E, se você olhar a história da caça às bruxas, é muito comum que senhorinhas em situação de pobreza fossem as vítimas, as acusadas, os alvos perfeitos. Logo, ela se tornou o bode expiatório ali daquele povo. Além dela ter sido acusada pelas outras supostas bruxas de ser uma bruxa, uma vizinha disse ter visto a Bridget roubando ovos e se transformando num gato. E se você olha as histórias das caças às bruxas na Europa, era muito comum de se acusar essas senhoras que, por estarem em situação de extrema pobreza, acabavam fazendo pequenos furtos, criavam confusão com os vizinhos. Elas eram as vítimas perfeitas para serem acusadas de bruxas. A Bridget foi a primeira enforcada nos julgamentos de Salem, que não havia fogueira, mas sim morte por enforcamento. Mais de 150 suspeitos foram presos, em sua maioria mulheres. Houve mais de 20 execuções, incluindo um homem que foi esmagado por pedras. Foi uma das punições ali. 2 cachorros também foram executados, acusados de serem cúmplices, de serem aí os familiares dessas supostas bruxas de Salem. Até crianças foram acusadas, como a pequena Sarah Good, de 4 anos, que passou 8 meses na cadeia. E ela foi acusada simplesmente porque a mãe dela era uma mulher muito pobre, a criança vivia ali meio solta, e a mãe e a filha foram presas. A criança ficou em isolamento por 8 meses na cadeia. Um dos homens enforcados, um dos homens punidos foi George Burroughs. Ele era um ministro da igreja e ele foi enforcado como sendo o líder dessa seita, desse coven de bruxas ali, que foi condenado por ter supostamente enfeitiçado soldados puritanos que haviam perdido uma guerra contra os indígenas, os povos originais ali daquele lugar. É bem provável que os juízes tenham se aproveitado da figura do George Burroughs para atribuir a culpa que cabia a eles de não estarem teoricamente defendendo as suas terras da invasão dos indígenas, sendo que na verdade eles tinham invadido. Mas assim, eles estavam fazendo uma campanha mal sucedida de proteção ali daquelas pessoas, daquele povo, e eles aproveitaram essa questão de feitiçaria para colocar a culpa em alguém pelo fato de que a campanha contra os indígenas, os povos originários, não estava funcionando. Muitos dos casos das supostas bruxas de Salem se resumiam a isso, gente. Vingancinha, problemas de vizinho, problemas bestas ali do dia a dia. A caça às bruxas na Europa começa com uma questão manipulada pela Inquisição e pelas elites, mas depois vira histeria coletiva e todo mundo começa a se aproveitar dessa ideia do pânico da bruxaria para colocar vizinhos, colocar ex-mulheres, colocar mães, colocar sogras aí
na frente desse julgamento. Todo o tipo de comportamento liberal ou que criasse desconfiança com os vizinhos gerava acusações de supostas obras com o diabo. Os últimos julgamentos aconteceram em abril de 1693. A maioria das condenações foi revista no final do século XVII e o início do século XVIII, e hoje é considerado um grande caso de paranoia, histeria coletiva, embora eu tenha uma classificação mais simples para isso, um simples caso de misoginia patriarcal e do controle do corpo de mulheres que virou um negócio muito maior. E aí a gente entra na história da Tituba, bruxa negra de Salem, que foi uma reconstituição tanto histórica como romanceada da vida da Tituba, feita pela Maryse Condé em 1982. A Maryse foi atrás de descobrir elementos históricos que pudessem explicar quem teria sido essa mulher. Óbvio que não há muitos registros da Tituba, mas com base na historiografia da mulheridade negra ali da região da América Central do século XVII, a Maryse tenta constituir um perfil, um arquétipo de Tituba e as suas relações que poderiam ter feito ela ser envolvida e ser a primeira acusada, né, dos julgamentos de Salem. A Tituba, ela foi a pivô, né, considerada pivô dos julgamentos de Salem, foi a primeira acusada, mas também até registros históricos provam que ela foi a única daquelas primeiras acusadas que saiu viva dos julgamentos de Salem. Nos registros históricos se fala pouco sobre a Tituba, apenas que ela era uma mulher preta escravizada e a origem dela provavelmente era da América Central de Barbados, mas também existem registros que dizem que ela pode ter vindo da África. Ela chegou ali com a família, que veio provavelmente da América Central. Apesar da biografia dos condenados brancos, que tem vários registros até hoje, inclusive descendentes dessas pessoas condenadas, a mulher preta, que foi a primeira acusada e o pivô de ser o canal do diabo, foi legada ao esquecimento. E isso até, pelo menos, ela ser trazida de volta pelas mãos geniais da Maryse Condé, que é original de Guadalupe, né? Ela é uma mulher da América Central que resolveu reconstituir a história da Tituba. Pela poesia da Maryse Condé, a vida imaginária ou real da Tituba, ela passa a ser reconstruída do ponto de vista da própria Tituba, que narra a sua história, e toda a situação dos julgamentos passa a ser considerada pelos olhos da Tituba. Então a gente tem um pedaço do livro muito grande que fala da vida da Tituba até ela chegar ali em Salem, né, e ser envolvida nesse julgamento, e ser acusada por ser o tal do canal do diabo. Mas a gente também tem essa passagem terrível e depois o que a Maryse Condé acredita que poderia ter acontecido com a Tituba, sabendo-se que ela sim sobreviveu a esses julgamentos. E depois ela desaparece do mapa histórico dos Estados Unidos. Então a Maryse, ela acredita que a Tituba pode ter voltado para Barbados ou morrido, porque a Tituba já era uma senhora de meia idade quando ela é acusada, né, nos julgamentos de Salem. Na história, a Tituba teria nascido aí em meados do século XVII, fruto de uma violação de um marinheiro inglês contra sua mãe, Ábena, que era uma mulher escravizada. Então, essa é uma reconstituição histórica bem provável de ter acontecido, né? A Tituba era uma mulher retinta, mas ela era uma mulher da América Central, então é bem possível que sim, essa história é de muitos nós, descendentes de negros, que nossos descendentes nasceram por meio do estupro. Então, mais uma reconstituição de uma possibilidade histórica pela qual a Tituba poderia ter sido trazida ao mundo. A mãe dela, Ábena, era da etnia Axante e ela foi comprada por um rico fazendeiro de cana-de-açúcar junto com o Iau, que era de uma outra etnia e que acabou se tornando uma figura paterna. Ele acabou se casando com a mãe com a Ábena e acabou se tornando uma figura paterna. A Ábena, a mãe de Tituba, ela é assassinada, ela é enforcada porque ela acabou se vingando desse marinheiro inglês, ela acabou se vingando do estupro que ela sofreu, ela encontrou de novo esse cara. E ela acabou quase sofrendo outra violência, e ela, por se vingar desse cara, ela acaba sendo enforcada. E o Iau, que é o pai postiço da Tituba, acaba também sendo assassinado. E aí, aos 5 anos de idade, a Tituba fica meio solta ali pelo mundo, até que ela é recolhida por uma espécie de avó, uma senhora chamada Manayayá, que ela é da etnia Nagô, e ela é uma bruxa, uma curandeira, uma médium que vive ali na região, e ela adota a Tituba, ensina a menina todas essas artes da cura, da gestão da natureza.
dos seus antepassados, dos espíritos, dos griots, todas essas questões da cultura tradicional. Ela morre quando a Tituba tem 13 anos e a partir daquele momento a Tituba passa a se virar sozinha, mas ela é uma figura muito respeitada pelo povo ali da região de Barbados. E ela vive ali até os 16 anos meio que numa toca, numa casa que é da Mana Yaya sozinha, aproveitando aí dos conhecimentos que ela conseguiu da Mana Yaya para ajudar as pessoas. Então ela tem uma vida independente e uma vida livre, ela é uma mulher forra, ela é uma mulher livre. Mas as coisas mudam totalmente aos 16 anos, quando ela conhece a figura do John Indien. E a Maryse Condé é muito clara, pela voz da Tituba, que a vida da Tituba se estraga justamente por causa da figura desse homem e de vários homens que aparecem depois. Ela se apaixona por esse mestiço, John Indien, que é uma mistura de negro com indígena americano, que é uma mistura de negro com indígena de Barbados, e ele é um rapaz escravizado. E aí, por causa dessa paixão, a moça, que até então era livre e ela respeitada pela população, tinha um lugar ali naquela sociedade, ela acaba encontrando uma maldição, porque ela segue o John Indien em origem, em destino. Ela segue o John Indien com destino à escravidão, porque para se casar com ele exige não só que ela se torne escravizada também, porque ela vai trabalhar para a mulher que é a dona, né, do John Indien, como também ela faça uma espécie de conversão à religião cristã. E por causa desta paixão com o John Indien, ela acaba sendo vendida para a família Paris junto com ele e vai parar na América do Norte, em Ceilão. E ali, como eu já disse, nessa região onde o pastor Paris vai morar lá, ele é designado para ser pastor dessa região de Ceilão, é um lugar onde tem pouquíssimos negros, e a Tituba, desde o início que ela pisa em Ceilão, ela já é vista com uma desconfiança absoluta. E ela, de um jeito ou de outro, tenta ajudar as mulheres daquela situação, dando remédios, salvando crianças, ajudando no parto. Mas ao mesmo tempo que as pessoas pedem a ajuda dela ali nas escondidas, as pessoas também falam dela pelas costas. E isso vai criando para Tituba uma espécie de cova aonde ela vai acabar sendo enterrada, e isso se desenrola até chegar nos julgamentos de Salem. E depois a Maryse também fala um pouco sobre depois, o que ela acredita que tenha acontecido com a Tituba depois. Então é uma história que é um livro que fala muito da reconstituição histórica dos julgamentos de Salem. Eu tirei desse livro alguns extratos aqui para falar com vocês, mas os julgamentos realmente aconteceram, eles tiveram como fundamentação patriarcado, misoginia e racismo para acontecer, mas isso acabou se tornando uma histeria em que fez com que as pequenas disputas territoriais, disputas sociais que acontecessem ali naquele lugar acabassem sendo transformadas em complô e coven com o diabo, da mesma forma que aconteceu na Europa e também na América Latina durante a Inquisição. A história do julgamento das bruxas de Salem é uma das histórias mais absurdas do que essa histeria formada pelo medo das mulheres e pelo medo dos pretos pode ter causado. E ao mesmo tempo a Maryse Condé vem com genialidade para trazer a história dessa mulher incrível que foi Tituba, e inclusive o livro fala de questões incríveis sobre as diferenças religiosas, sobre as diferenças de crença entre as duas populações e sobre a diferença da sexualidade, do papel feminino e masculino dentro daquelas sociedades. E sobre o fato de que o John Indien o tempo inteiro tenta colocar a Tituba dentro de moldes, mas ele acaba escapando dos julgamentos porque ele sabe lidar com os brancos, que é uma coisa que a Tituba não sabe fazer. Bom, as pessoas julgadas em Salem no século XVIII foram perdoadas, né, pelo governo americano, que inclusive pediu desculpa para os seus antepassados, e pouco tempo depois que esses julgamentos aconteceram, já era considerado que foi um erro jurídico absurdo, que não houve nenhuma prova, assim como na caça às bruxas não houve nenhuma prova, mas a caça às bruxas, tanto na Europa quanto na América Central, quanto na América do Norte, terminam no momento em que o objetivo delas é completado, que é inspirar um medo absoluto sobre a população, sobre o poderio das mulheres, sobre o poderio das pessoas escravizadas, e colocar tudo aquilo dentro de um combo de magia e pacto com o diabo. Então,
o elemento fundamental desses julgamentos era o controle populacional, principalmente de corpos femininos, e quando eles conseguem fazer isso, aí não tem mais por que os julgamentos acontecerem e pode ser considerado que a bruxaria é apenas uma histeria, uma bobagem, é uma arte de pessoas iletradas, de pessoas que não têm conhecimento e etc. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse Terror no Ar. Comentem aí se vocês sabem mais informações ou se vocês assistiram filmes que falam sobre os julgamentos da Bruxa de Salem, e eu recomendo demais que vocês leiam o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que é publicado pela Rosa dos Tempos aqui no Brasil. Esse livro é incrível, embora seja uma literatura um pouco pesada, que não nos priva da violência, mas também não nos priva da beleza, que fala inclusive sobre movimentos marrons e quilombolas, tá? Então, a história da Tituba é um arco de heroína que ninguém nunca ouviu falar antes. Então eu recomendo demais esse livro. E se você sabe, e se você quer outros tipos de casos de terror no ar que eu conte aqui, de crimes reais, comente, porque esse ano a gente vai ter muito conteúdo de crimes reais aqui no Leia Preta Leia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @LeiaPretaLeia, no TikTok e no Instagram. Lá tem muito mais conteúdos do que aqui no YouTube. Mais uma vez, se inscreva nesse canal caso não tenha sido inscrito, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque esse tipo de vídeo não monetiza e sem a ajuda de vocês ele acaba não crescendo no canal. Então manda aí pra quem você acha que precisa saber mais sobre essa história. É isso, beijos e até o próximo vídeo.